O Nair começa dizendo: o que nós temos aqui? O Nair pergunta como ela vai e diz que ela está maravilhosa. Ele pergunta por que ela olhou assim para ele e pergunta qual o nome dela. Ele pergunta como é o seu nome e ela diz que não está interessada. Ele pergunta por que ela está agindo assim, se ela tem namorado ou algo do tipo. E ela diz que sim. Ele fala: mas você sorriu pra mim, tá jogando comigo? Ela diz que não. Ele pergunta se ela não está interessada e ela fala que não e diz que vai pra casa. Ele diz: vai pra casa. Tudo bem, deixa pra lá. Ele fala: que loucura, vai pra casa. Ele fala: mas ela deu um sorriso pra mim. E diz que não sabe o que isso significa. Ele diz que agora ela tá voltando. E fala: a mesma pessoa que disse que ia pra casa agora. E pergunta por que razão ela está voltando. Ele pergunta: e aí? Ela pergunta se ela pode dar uma volta com ele no quarteirão. Ele pergunta: dar uma volta por que agora? Ela diz que não sabia que ele tinha esse carro. Ele pergunta: mas o que o carro tem a ver com alguma coisa? E fala: é só um carro, né? Ela diz que voltou para conversar com ele e ele pergunta quantos anos ela tem. E ela diz que tem 23. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele fala: legal, você disse que estava indo para casa mais cedo, não foi? E pergunta o que aconteceu. Então ela diz que ela acha que pode oferecer algo para ele. Ele pergunta: me oferecer algo? Ele pergunta o que ela faz. Ela diz que é dançarina. Ele fala: você é dançarina? Ele fala: legal, legal. Ele fala que ela disse que poderia oferecer algo para ele e pergunta o que exatamente. Ela diz que ela acha que ele pode se beneficiar muito. Ele fala: é mesmo? Tudo bem, tudo bem. Ele pergunta há quanto tempo que ela dança. E ela diz que há 2 anos. Ele fala: tudo bem, tudo bem. Ele pede para ela dar uma volta e fala: tudo bem. E pergunta: você dança, né? Ele fala: vamos ver. Ela pergunta: aqui? Mas em seguida diz: não, vamos fazer melhor, entra aí. Ela diz que é um carro muito bonito e ele agradece. Ela fala que nunca tinha entrado em um carro como esse e ele fala: é a primeira vez? Ela diz que sim. Ele fala: você disse que é daqui, né? Nunca entrou em um carro como esse? Ela diz que não. Ele fala: caramba, que loucura. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia e ela fala que não tem planos. E pergunta o que ele tem em mente. Ele fala: não sei, talvez ir para minha casa pode ser uma boa, não? Ele pergunta se ela tem um namorado e ela diz que não. Então ele pergunta há quanto tempo ela está solteira. Ela diz: pra falar a verdade, já tem muitos anos. Ele fala: há muitos anos. Tudo bem, tudo bem. Ele pede: dá uma saidinha rapidinho, quero ver uma coisa. Ele fala que quer ver uma coisa rápido. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e em seguida deseja um ótimo dia para ela. Já o Landon começa dizendo: olha, não vou mentir, ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual é o nome dela e ela diz que o nome dela é Pixie. Ele fala que é um prazer e pergunta de onde ela é. E ela diz que é dali mesmo de Houston. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e que ele veio de Nova York. E ela: sério, adoro Nova York. Ela pergunta de que parte, ele fala Rochester. E ele diz que é uma parte pequena de Nova York. Ela diz que acha que nunca foi lá. Ele fala que ele acha que não vale a pena. Ela pergunta se é verdade e ele fala que ela é muito bonita. Ela agradece e diz que ela tenta. Ela diz que ela está um pouco cansada, mas ele fala que mesmo cansada, ela está com uma ótima aparência. E ela agradece. Ele fala que talvez eles possam se conhecer. Ela diz que tudo bem. Ele fala isso se ela realmente estiver interessada em conhecer alguém. Ela diz que ela acabou de terminar um relacionamento, por isso ela não tem muita certeza, mas que eles podem sim se conhecer. Ele pede o número dela e ela diz que com certeza. Ela pergunta o que trouxe ele para Houston. Ele fala que ele é do ramo imobiliário
imobiliário. Ele fala que estava a fim de sair de Nova York e que ele achou que seria uma boa opção. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que trabalha como modelo. Ela diz que ela também faz música, ela diz que tem um trabalho principal agora, mas diz que ela é uma garota muito tranquila. Ela diz que no momento ela está tentando expandir o trabalho dela. Ela diz que está feliz que ele esteja ali em Houston e que foi bom poder conhecê-lo. Ele fala que adoraria poder conhecê-la e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela diz que acha que vai para a academia, diz que tem mais uma sessão de fotografia e que pretende terminar tudo isso hoje. Ele pergunta se ela tem algum tempo livre depois da sessão de fotografia. E ela diz, deixa eu ver que horas são. Ele fala que é 3h30. Ela diz que precisa voltar daqui umas 4 horas e que depois eles podem sair para fazer alguma coisa. Ele fala que adoraria poder sentar para conversar com ela. Ela diz, é legal. Ele fala que o carro dele está ali e que vai ficar mais confortável. E ela diz, esse aqui é seu carro? E ele fala que é. E ela diz, não mesmo. E ele fala, é. Ela fala que viu o carro lá de longe e falou, caramba, que carro bonito. E ele fala que é o carro dele e que ele gosta muito dessa cor. Ela fala que está feliz por ele e ele agradece. Ela fala que é muito bonito e diz que ela está um pouco nervosa. Ele fala que não precisa e que ele só queria entrar lá para eles poderem conversar sentados. E ela diz que tudo bem. Ele fala, olha, eu não preciso ligar o carro. E ela diz que tudo bem. Ele fala que não vai levar ela assim do nada e diz que promete. E ela diz que pode ser. E ela diz, ai meu Deus, muito bonito. Ele fala que já tem uns 2 anos que ele comprou esse carro. Ele fala, galera, eu não vou mentir, ela parece ser uma garota simpática, bonita, mas vamos ver o que acontece. Ela diz que realmente é um carro muito bonito. Ela diz que é a primeira vez que ela entra em um carro como esse. Ele fala sua primeira vez, legal. Ela pergunta mais uma vez o que ele faz. Ele fala que trabalha no ramo imobiliário e também negocia na bolsa de valores. Ela diz que ela também trabalha muito, mas que não dá para comprar um carro como esse. Ele fala, Pixie, mas qual o seu verdadeiro nome? E ela diz que o nome dela é Mia. Ela fala que o nome dela é Mia, ela é de Houston, esteve ali a vida dela toda. Ela fala que não é muito de viajar, mas que ela já foi para Nova York, mas que não deu para conhecer muito e que ela precisa voltar lá. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 25. Ele fala que tem 28. Ele pergunta o que ela espera em um homem. Ela fala que alguém que ajude ela a se superar, que valorize ela. Ela diz que alguém que seja como ela e diz que ela é leal. E fala para o Landon que eles podem ver aonde isso vai dar. Ele fala legal, legal e pergunta o que ela gosta de fazer. Ela diz que ela gosta de malhar, ela diz que ela gosta de yoga e diz que ela gosta de se exercitar. Ele fala que também gosta de malhar e que ele está numa fase que ele está buscando se alimentar bem. Ele pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa ou se ela prefere conversar aqui mesmo. Bom, e depois que ela diz que eles podem sair para comer alguma coisa, ele leva ela para sair. O Nair começa dizendo, caramba, e diz que ela ficou perfeita de verde. Ele pergunta, e aí, tudo bem? Em seguida diz que ela está incrível e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Kayla. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer. Ele pergunta como está indo o dia dela, ela fala que está indo muito bem. Ele pergunta se ela mora ali perto, ela diz que é ali na frente. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston, mas ela diz que não. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Califórnia. Ele pergunta de que parte e ela fala que de Sacramento. Ele fala que é de Ohio e que acabou de se mudar para ali. Ele fala que estava dando uma volta na vizinhança para fazer uma amizade e diz que pensou que com certeza ela seria um bom começo. Em seguida ele pergunta se é macho ou fêmea. Ela diz que é um menino. Ele pergunta qual a raça e ela fala que é Yorkshire. Ele fala que isso é legal e pergunta quanto tempo que ela tem ele e ela diz que há 1 ano. Ele fala, legal, então você veio dar um passeio com ele. Ele pergunta se ela é solteira e em seguida pede o Instagram ou o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta por que não e ela fala, não, eu tô bem. Ele fala, poxa, achei que nós estivéssemos curtindo esse momento. Ela fala, não, estávamos, mas eu tô bem. Ele pergunta, você tá bem? Ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que sim. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala, vamos ver se ela muda de ideia. Ele fala, ela tá voltando. E diz que ela mudou de ideia. Ele fala, definitivamente ela é muito bonita. E diz, vamos ver o que ela vai dizer.
Ele pergunta, e aí? E o que tá acontecendo? E ela diz, e aí? E mais uma vez ele pergunta, e aí? Ela pergunta, você está tentando me impedir? Mas ele diz que ela que era essa pessoa. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela diz que mudou de ideia. Ele pergunta, mudou de ideia por quê? Ela fala que só mudou de ideia. Ele fala, deve ter algum motivo, né? Ela diz que ela acha que eles dois, ou seja, ela e o cachorro, seria uma boa opção para a família dele. Ele pergunta, mas por que só agora? E diz, por que não antes? E ela diz que ela precisa de tempo para pensar. Ele pergunta, você precisa de tempo? E pergunta, pensar em quê? Ela fala que pensou melhor e que deu vontade de ser amiga dele. E diz que pensou isso depois. Ele fala que ela mudou de ideia muito rápido e pergunta se agora ela quer ser amiga dele. Ele fala, isso não tem nada a ver com o meu carro. Ela fala que não, mas ele diz que ficou com essa impressão. Ela fala que não é, ele pergunta, não é? E ela diz que não. Ele pergunta qual o nome do cachorro e ela fala Yellow. Ele fala que nunca ouviu um nome assim. E pergunta, e aí? Ela pergunta, como assim? Ele fala, você voltou, né? E que ele quer saber, e agora? Ela pergunta, como assim? Ele fala, você disse que quer me conhecer, não é? E ela diz que sim. Ele fala, então tá bom. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala, meu nome é Nair. Ela fala que é um prazer e ele diz que pra ele também. Ela pergunta se ele vai dar um número pra ela ou o contrário. Ele fala que ele sente que não há razão para eles trocarem o número. Ela fala que primeiro eles precisam manter contato. Ele fala que agora ele ficou confuso, porque na calçada ela não demonstrou interesse em conversar com ele. E fala que depois que ele entrou no carro dele, agora ela está ali querendo falar com ele. E que isso não passa uma boa impressão para ele. Ele fala que parece que ela está tentando usar ele pelo que ele tem e pergunta, você não acha? Ele fala, não tô afim não, eu não curto. E diz que a atitude dela mudou completamente. E fala, não tô interessado não, bom dia pra você.